É um prazer muito grande poder estar aqui dando início a mais uma atividade desse encontro, né, que vocês estão participando, um evento organizado e patrocinado pela Associação Nacional dos Hospitais Privados. Então, muito bom dia. Meu nome é Fátima Furtado Gerolin. Eu atuo como diretora executiva assistencial no Hospital Alemão Oswaldo Cruz e eu sou a pessoa que vai moderar esse encontro de hoje. Tá? Então, nós estamos aqui com 3 profissionais, são 3 líderes, eu já vou apresentar cada um deles. Eles terão de 10 a 15 minutos para explicar, né, conversar um pouquinho, explicar um pouco sobre a temática central de hoje, que são modelos assistenciais que visam mais eficiência e qualidade. E após as apresentações de cada um, nós vamos ter então um tempo para poder abrir para as perguntas, que é quando fica mais aquecido, né, e fica até mais interessante. Então, vocês vão ver que os três palestrantes, e vou rapidamente só falar quem é cada um, para depois começar a chamá-los, tá? Bom, então nós vamos ter nessa discussão dessa manhã o José Ronaldo Alves, ele é diretor técnico da Santa Casa de Passos, em Minas Gerais. Nós temos também a Cláudia La Selva, que é diretora da Unidade Hospitalar Morumbi e Práticas Assistenciais da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein. E nós temos também a Vânia Rezig, que é a superintendente assistencial e de educação do Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre. Então, para a gente começar aqui essa conversa de hoje, eu vou chamar então o Dr. José Ronaldo Alves, que é o diretor técnico da Santa Casa de Passos. Seja muito bem-vindo, José Ronaldo. Oi, Fátima. Bom dia a todos que estão participando dessa webinar. Pessoas com interesse em saúde, modelos assistenciais, com foco na eficiência e qualidade. Agradeço à ANAP pelo convite, a oportunidade de poder falar da Santa Casa e da nossa experiência na assistência à saúde na região aqui do interior de Minas. Então, a Santa Casa de Misericórdia de Passos é um hospital filantrópico que existe há 159 anos, fundado pelo Barão de Passos, Major Jerônimo Pereira de Melo Souza e sua esposa, Dona Bárbara. O hospital tem como missão cuidar da saúde da comunidade regional com respeito aos valores éticos, morais e espirituais. Nós prestamos assistência a uma população em torno de 850 mil pessoas da nossa macro-região, próximo de 60 cidades. E nós trabalhamos com linhas de cuidado, 85% do nosso atendimento são 5 linhas de cuidados prioritárias: cardiologia, oncologia. O Hospital do Câncer em Passos é um hospital um centro de alta complexidade, um CACOM. Somos referência em AVC, politrauma e temos o Hospital da Mulher e da Criança, o binômio materno-infantil. São as nossas 5 referências principais contratadas com o Estado de Minas Gerais. Nós somos um hospital nível 1 na rede de urgências e emergências. Para ser nível 1 em Minas, você tem que ter cirurgia cardíaca, cirurgião cardíaco disponível, unidade coronariana, além de terapia intensiva de adulto, pediátrica. A Santa Casa, em termos de atendimento, 75% dos atendimentos na Santa Casa é do Sistema Único de Saúde, 20% é saúde suplementar, planos de saúde, sendo que a Santa Casa tem um plano de saúde próprio, que é o Plano Santa Casa Saúde, e 5% são atendimentos particulares. A visão da Santa Casa é ser uma instituição sustentável, com foco na humanização e na inovação. Nossos valores é inovação, excelência, respeito e misericórdia. Valorizamos muito a empatia, a gente sempre trabalha com todos os corpo clínico, colaboradores, sempre essa questão da empatia, de colocar-se no lugar do outro, devido aos grandes desafios que nós temos de atender uma população significativa,
com recursos públicos, então, a gente sempre tem que colocar a pessoa em primeiro lugar para a gente poder fazer o nosso melhor e nem sempre fazer o possível, nem sempre o possível é o melhor, que pode ser, digamos assim, o ideal, aliás. Então, em nome da empatia, de colocar-se no lugar do sofrimento do outro, a gente sempre, nós desdobramos e ficamos mais capazes, mais potentes e conseguindo atender essa população de forma bem. Nós temos aproximadamente 250 médicos no nosso corpo clínico, mais de 40 especialidades, em torno de 2.000 colaboradores. Nós mantemos na Santa Casa plantão presencial e alcançável 22 especialidades, porque nosso objetivo assistencial é atendimento saúde integral e integrada. Nós queremos que o paciente, estando no hospital, que ele tenha acesso a todos os recursos que for necessário. Então, nós mantemos todas as especialidades praticamente de plantão, mesmo que às vezes à distância, alcançável, além das que são presenciais, mesmo não contemplando na rede de urgência e emergência do Estado. O ano passado, 2022, nós realizamos em torno de 17.000 cirurgias no ano e mais de 20.000 internações hospitalares. A gestão do hospital, o hospital é administrado pela Irmandade, que tem em torno de 150 membros, que é o número máximo, entre médicos e não médicos. A Irmandade elege o Conselho Superior e a mesa administrativa a cada 2 anos. A governança é corporativa. E depois da mesa administrativa, aí tem o superintendente técnico, superintendente administrativo, as gerências, a parte operacional e a gestão participativa dessa equipe, junto com a governança corporativa da alta administração. A estratégia da Santa Casa é baseada no tripé: assistência com qualidade, humanização e sustentabilidade. Para transformar em ação a estratégia, nós utilizamos o BSC. A cada 2 anos, aliás, anualmente, é feito um planejamento estratégico nas perspectivas da sociedade, da instituição, dos processos, no aprendizado e melhoria. Anualmente é feito um plano estratégico utilizando o BSC. E para assegurar as 3 estratégias, no que diz respeito à qualidade, nós adotamos ONA 3 e Quimento, que é a certificação canadense. Nós somos certificados ONA 3 e Quimento. E também temos o selo de diamante na hemodinâmica. Para assegurar a sustentabilidade, utilizamos a metodologia Lean, com foco na redução do desperdício e na melhoria da qualidade e segurança. Na humanização, nós temos o jeito Santa Casa de ser feliz voltado para os colaboradores, que é baseado no jeito de ser feliz de Harvard, com uma metodologia com algumas adequações à nossa realidade, mas temos alguns programas, tipo Evoluir, que busca alinhar o propósito do colaborador com o propósito da instituição, o caráter conta, onde nós trabalhamos o respeito. Temos o projeto de saúde do trabalhador, que é um projeto que, além de medicina do trabalho, uma busca ativa por condições de saúde, fatores de risco, orientação, prevenção e promoção de saúde, inicialmente trabalhando com o colaborador, com intenção de expandir para os familiares. E temos também a pausa laboral. E relacionado à humanização do cliente, nós temos o jeito Santa Casa de cuidar, que é baseado também no encantamento de Disney. A gente fez algumas adaptações e nós utilizamos o NPS para medir o grau de satisfação do cliente. Nós temos um resultado favorável. Em relação aos colaboradores, a gente faz a felicidade interna bruta, que é um score
nosso score, que é de 1 a 4, 1 é infeliz, 4 plenamente feliz, nós estamos próximo de 3, que é amplamente feliz. O que os colaboradores querem mais gestão, participar mais da gestão, a parte participativa, nós estamos trabalhando essa questão. Em relação aos cases, né, o que a gente tem eu vou falar nós trabalhamos dentro da lógica das linhas de cuidado. E nós temos 3 linhas de cuidado que já estão no estágio mais evoluído, que é o câncer de mama, a maternidade de alto risco e a linha do AVC. Nós acreditamos que o grande problema do sistema de saúde é o cuidado fragmentado, a descontinuidade do cuidado, a falta de acesso e a questão da equidade. Trabalhando ali de cuidado de forma eficaz, nós conseguimos reduzir, né? Melhorar o acesso, melhorar a descontinuidade, e aí a gente consegue um modelo que é o objetivo, né? Que é eficiência e qualidade. Então, câncer, vou falar primeiro do mais antigo, que é a maternidade de alto risco, que foi criado com o objetivo de reduzir a mortalidade materna e mortalidade infantil. Esse projeto fará 25 anos agora em outubro. É um projeto que foi criado pela Santa Casa, o custeio todo da Santa Casa, e atende gestantes de toda a nossa região, gestantes com condições que implicam em alto risco, a gestante também adolescente. Nesse programa temos o planejamento familiar e toda a linha é contemplada. Então, se visita aos municípios, orientações de prevenção, promoção, planejamento familiar. E esse programa é um sucesso, já realmente algo, maternidade, a gente sabe que hoje é um problema, o custo de uma maternidade, a maioria dos hospitais não tem interesse, né, nessa parte, e a Santa Casa abraçou, tanto é que hoje nós temos o Hospital da Mulher e da Criança, e nosso objetivo é fortalecer cada vez mais. E outro objetivo desse programa é reduzir o número de cesáreas desnecessárias. José Ronaldo, desculpe te interromper um pouquinho, mas é só para te avisar que já se passaram 10 minutos, falta 5, tá? Ah, sim, eu já estou terminando. Vamos lá. Depois, nós temos eu falei que nós somos CACOM, e o câncer de mama é a linha de cuidado dentro do Hospital do Câncer, que nós temos uma maturidade. Então, o programa começa desde a consulta na atenção primária, com a suspeição clínica, é feito o rastreamento, a gente tem um programa junto com a Avon Salvando Vidas, a gente que é feito mamografia na região, conforme as orientações, né, do Ministério da Saúde, mas também as consultas, quando a mulher tem alguma suspeição, é feito o rastreamento, aí tem a consulta com especialista, é feito todos os exames complementares, mamografia, e nos casos que é feito o diagnóstico, é feito o tratamento recomendado, o segmento, e, inclusive, se for o caso, paliativo, e depois até reconstituição mamária. Então, toda a linha de cuidado da mama, nós fazemos de forma, roda tudo certinho aqui no hospital. O outro é a linha do AVC. Foi detectado o problema. Os pacientes chegavam de forma tardia na emergência da Santa Casa, já fora do tempo para a realização, né, de trombolítico. Então, nós criamos a linha do AVC, e essa linha, os profissionais vão até as unidades básicas de saúde para orientar a prevenção e promoção do AVC, de doenças cardiovasculares, de uma forma geral. Trabalhamos com as UPAs, os pronto atendimentos para o reconhecimento precoce, com a população também, para reduzir o gap entre o início dos sintomas e o tempo que chega na emergência da Santa Casa, para fazer a tomografia no tempo hábil, e dessa forma poder fazer a trombólise, reduzindo a mortalidade
e a sequela do acidente vascular encefálico, né, que, junto com o infarto, é a doença que mais mata no mundo. E, para o futuro, nós estamos investindo muito em ensino e pesquisa. Nós temos a unidade de ensino e pesquisa, que começou em 2015, em 2020, transformou-se em um centro coordenador de pesquisa. Nós temos 12 estudos em andamento. Existem trials com outras grandes instituições, trials internacionais. Temos 20 estudos que foram concluídos, 7 que irão iniciar. Nós acreditamos que o hospital, para ser eficiente, tem que ter ensino e pesquisa. Ensino, principalmente para criar pessoas profissionais, recursos humanos, alinhados com a missão do hospital, com os valores. E a pesquisa, principalmente para fomentar nos profissionais o desejo de mudança, né, de não sair da inércia, achar que está tudo bom. Acho que a pesquisa, mais do que desenvolver drogas novas e tratamentos novos, ela estimula o espírito de mudança, de melhoria. Por isso, incentivamos tanto o ensino à pesquisa. E a cidade da saúde saber, que é um ecossistema de estilo de vida, em que nossa intenção é ter ensino, pesquisa e a inserção, né, de toda essa inovação tecnológica, cidades conectadas, com a intenção de sempre melhorar acesso à saúde, à equidade, reduzir a fragmentação do sistema e evitar, né, a descontinuidade do tratamento, já que acreditamos que esses 4 são os principais problemas da saúde que a saúde precisa enfrentar, acho que no mundo todo. A falta de acesso, o cuidado fragmentado. Então, todo o nosso esforço é para corrigir esses gaps e para que possamos cumprir nossa missão da Santa Casa, que é cuidar da saúde da nossa comunidade regional, com eficiência, e qualidade e segurança também. Tá ótimo, Zé Reinaldo, muito obrigada pela sua explanação. É pouco tempo, né, quando a gente pensa para conhecer uma instituição pública e poder falar um pouco desse modelo de atenção, né, que vocês têm. E daqui a pouquinho, então, depois das demais apresentações, a gente vai entrar aí nas perguntas e a gente vai conhecer um pouco mais dos seus desafios, né? Muito obrigada. Eu vou passar a palavra agora, então, para a Cláudia La Selva, que vai falar um pouco sobre a mesma temática, né, de modelo assistencial, na experiência que ela tem do Hospital Albert Einstein. Então, bem-vinda, Cláudia. Obrigada, um prazer estar aqui com vocês. Muito bom dia a todos, Fátima, José Ronaldo, Vânia, e todos os ouvintes, aí, os participantes que estão aqui conosco. Eu vou pedir licença para compartilhar a minha apresentação. Só peço que vocês... espera aí, vamos lá. Só um minutinho, vamos ver se eu consigo aqui. Vocês já estão vendo? Sim. Aí, Tá tá bom, ótimo. então vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho dos modelos assistenciais, aí o nosso tema que visam mais eficiência e qualidade. Então, primeiro só compartilhando qual é o modelo assistencial que nós já definimos aqui há alguns anos para a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein. Então, é um modelo que tem foco no paciente, na família e na comunidade, e colocamos também a atenção ao colaborador, né, neste círculo, né, porque a gente entende que é por meio do colaborador que a gente consegue atingir as melhores práticas. Ele é baseado, né, numa filosofia de enfermagem, é um modelo de interface assistencial multidisciplinar, que se baseia no uso do processo de enfermagem, no raciocínio clínico dos profissionais e na prática baseada em evidência, né? Norteado pelo nosso modelo de atendimento, que é o SPA, Segurança, Paixão em Servir e Atenção aos Detalhes, com foco em qualidade e sustentabilidade do sistema,
e respeita a visão, a missão, os valores e os princípios da sociedade, né? Então, nós entendemos que esse sistema de prestação de cuidados está integrado ao modelo de prática profissional assistencial e precisa promover um cuidado que seja contínuo, consistente, eficiente e responsável, né? O nosso modelo reflete a filosofia, os princípios da enfermagem e da equipe multiprofissional, garantindo assim ao paciente uma assistência de excelência, bem como aos seus familiares e à comunidade, além do suporte à equipe, né? Mais recentemente, vocês sabem, nós atingimos a designação Magnet, que é um programa internacional de reconhecimento de práticas bem-sucedidas em enfermagem, considerado o maior reconhecimento pela excelência em enfermagem no mundo todo. Fomos o primeiro hospital da América Latina, são apenas 14 hospitais designados pelo Magnet fora dos Estados Unidos e são 608 instituições Magnet no mundo todo. O Magnet nos trouxe inúmeros desafios ao longo dessa jornada, que durou aproximadamente 11 anos, né? Como fomos os desbravadores aí para a América Latina, houve um desafio muito grande em relação às pesquisas de satisfação da enfermagem, pesquisa de satisfação do paciente. Este modelo, ele tem 5 pilares, né? Começando pela liderança transformacional, trata aqui então de uma liderança de enfermagem arrojada, focada nos princípios, focada em metas, que trabalha em cima de um planejamento estratégico, a prática profissional exemplar, que norteia toda a prática de cuidados na instituição e ao lado da estrutura de empowerment define um modelo assistencial para o qual nós devemos estar preparados, uma série de requerimentos de qualificação e desenvolvimento das equipes e ainda trabalho com novos conhecimentos, inovação e melhoria. E aqui eu destaco fortemente a pesquisa que precisa ser alavancada para atingir o Magnet, a formação de um núcleo de práticas baseadas em evidência para que a gente igualmente alavanque a PBE na instituição. E tudo isso contribui diretamente com os desfechos, os melhores resultados. O quinto componente, então, é resultados empíricos. O que nós ganhamos muito em relação ao Magnet? Toda a estruturação nos permitiu enxergar de uma maneira clara os principais desfechos que a gente quer atingir. Então, os indicadores sensíveis à qualidade da enfermagem, alguns obrigatórios, outros que nós definimos, mas que exigem que a instituição tenha um desempenho superior a um benchmarking internacional. Algumas definições em relação à educação ou certificação em enfermagem, né, para garantir a qualificação necessária, algumas definições em relação ao quesito de entrega da melhor experiência do paciente, especialmente relacionada à satisfação com o cuidado de enfermagem, como o paciente enxerga isso, e o maior ganho que a gente obtém com o Magnet, que é de verdade uma equipe de enfermagem mais satisfeita, num ambiente de trabalho mais motivador, e essa é uma das alavancas do Magnet, contribuir para a atração e retenção dos profissionais de enfermagem. Então, é assim que nós observamos a evolução dos nossos indicadores a cada trimestre, comparando com o benchmarking internacional, e isto é um guia
de melhoria contínua para as nossas equipes que estão altamente engajadas, desde as lideranças até os profissionais da ponta. Um dos maiores desafios de um modelo assistencial é que ele seja sustentável, né? A gente não pode se preocupar em entregar apenas a qualidade, mas a qualidade num ambiente de sustentabilidade. E na nossa visão aqui, esta equação entre qualidade e sustentabilidade é dada pelo componente eficiência operacional, cuja liderança de enfermagem, especialmente os líderes da ponta e toda a equipe, tem um papel fundamental em prover, né, em estar engajado e ter ações. Então, aqui é só um exemplo, nós temos um programa de melhoria do fluxo do paciente, que é liderado por enfermeiros na nossa instituição, que ao longo dos 10 últimos anos promoveu a redução de 20% do tempo médio de permanência dos pacientes, com um ganho no giro de leitos e um ganho substancial do ponto de vista de capacidade virtual. Este ganho de capacidade virtual, que veio só pela eliminação dos desperdícios, por exemplo, em 2018, trouxe um ganho virtual de 180 leitos, com um impacto enorme, não só do ponto de vista de qualidade, mas igualmente financeiro. Nesse período, deixamos de construir um novo prédio, de contratar profissionais, então um ganho enorme em eficiência. E é fundamental mensurar a produtividade, né? O modelo assistencial, ele traz grande contribuição para a nossa prática, porém, é preciso estar atento que ele pode estar atrelado a maiores custos no sistema. Então, hoje temos um programa de controle de produtividade que nos permite mensurar as relações de FTE por leito, por paciente dia e por saída e comparar entre as diversas instituições que temos aqui, a Unidade Morumbi, nossas instituições públicas igualmente. Então, muito importante enxergar que talvez o indicador mais importante que traduz a produtividade é a relação do FTE, não com leito apenas, mas sim com paciente dia e a relação com as saídas hospitalares, que traduzem uma maior eficiência do ponto de vista de produtividade. Hoje, toda esta gestão centralizada da jornada do paciente é feita por uma central de comando operacional gerida por enfermeiros, que faz o controle junto às áreas de leitos, higiene, transporte, igualmente de todos os recursos assistenciais. Então, nós usamos tecnologia para melhor gerir os recursos assistenciais por meio de uma ferramenta que é o Scala Jornadas, que nos permite compartilhar recursos de uma maneira inteligente entre as unidades, à medida que avalia a disponibilidade de recursos versus a ocupação e a habilidade dos profissionais e sugere o compartilhamento entre as unidades. Isso nos proporcionou redução de banco de horas, redução de horas extras. Cláudia, só, desculpe te interromper, só para avisar que tem mais 5 minutos, passaram 10, tá? Não, perfeito, vou ficar no tempo, pode ficar tranquilo. Além da central de comando operacional, nós temos uma central de monitoramento assistencial, cujo foco não é diretamente na eficiência, mas sim na segurança dos pacientes. Então, por meio dessa central, nós obtemos dados em tempo real do prontuário dos pacientes, que são transformados em algoritmos pelo uso ou não de inteligência artificial, e são emitidos alertas em tempo real que permitem
que a equipe assistencial seja notificada imediatamente e corrija eventuais falhas ou eventuais atrasos. Então, nós temos, por exemplo, nessa central, um score que é de deterioração clínica. Então, os profissionais da ponta são alertados sobre um potencial risco de deterioração clínica, de um atraso de medicação. Todo o ambiente cirúrgico é monitorado nessa central por meio de algoritmos extraídos em tempo real, bem como por meio de imagens. E nós temos resultados muito interessantes até este momento, que nos permitiram zerar a ocorrência de eventos catastróficos relacionados à anestesia no centro cirúrgico. E outro fator muito importante é usar a inovação como uma ferramenta de apoio às equipes. Então, hoje nós estamos junto a uma startup desenvolvendo um software que vai nos permitir prevenir quedas, né, pela avaliação em tempo real. Esse software usa machine learning e inteligência artificial, e ainda identificar o decúbito do paciente e reduzir lesão por pressão. Aqui, um outro fator muito importante para o funcionamento hoje do nosso modelo e que utiliza também a automação, foco em inovação. Nós sabemos que nós temos um enorme desafio nas equipes assistenciais em, de verdade, prover os cuidados que sejam, que gerem valor aos pacientes. Então, em alguns leitos, nós já implementamos na nossa instituição um dispositivo de automação que confere mais autonomia ao paciente, para que ele consiga sozinho fazer a automação, o controle da luz, do seu leito, do ar-condicionado. Isso permite ao paciente mais autonomia, libera tempo da enfermagem. Este dispositivo permite ainda que o paciente tenha um maior engajamento com o seu cuidado à medida que é conectado ao prontuário eletrônico e tem liberado muito tempo da equipe da enfermagem em relação aos chamados. Hoje nós temos que, em média, 40% dos chamados que anteriormente eram destinados à enfermagem ou passavam pela enfermagem, hoje são diretamente destinados às áreas de apoio assistencial. Então, um exemplo de como a gente pode usar a tecnologia a nosso favor para liberar tempo das equipes assistenciais em atividades que de verdade gerem mais valor aos nossos pacientes. Obrigada, Fátima, obrigada a todos. Tá ótimo, Cláudia, você nem usou todos os 15 minutos, tá perfeito. Procurei ficar em cima para respeitar aí os tempos para as perguntas. E o conteúdo é muito interessante, né? A gente quer analisar e conhecer todos os detalhes. Muito obrigada, Cláudia. Imagina, um prazer. Muito obrigada. E já já a gente retoma aí nas perguntas, né? Então, agora a gente vai chamar a Vânia Rezig para poder fazer a explanação dela. Muito bem-vinda, Vânia. Bom dia a todos, muito obrigada pelo convite aí da ANAP, né, pela iniciativa, cumprimentar aí a Fátima, José Ronaldo, Cláudia, né, e parabenizar já meus colegas da mesa aí pelas explanações anteriores que já vão nos ajudando. Então, na combinação prévia, né, a gente falou um pouco, né, para a gente não ser repetitivo, que eu falaria um pouquinho sobre toda a questão aí da retenção, né, de práticas de retenção de talentos, para que a gente possa suportar o modelo de prática profissional. Então, acho que a Cláudia trouxe muito forte aqui a importância, né, de um modelo de prática profissional, porque ele vai dar sustentabilidade para as entregas que a gente busca, né? E a gente tem um foco muito forte, né, aqui no Hospital Moinhos de Vento, nas entregas para o paciente, para a família e para o colaborador, porque a gente sabe que sem as pessoas, né, nós não teremos as entregas a serem feitas, né? E tem sido um desafio aí no pós-pandemia e já durante a pandemia,
a gente trabalhar justamente nessa retenção. E o modelo de prática profissional, ele nos auxilia a ter uma objetividade na forma com que a gente vai entregar o nosso cuidado e fazer esse engajamento para que a gente tenha um ambiente de prática positivo e saudável, né? Que justamente a gente está visando aí o trabalho em equipe, a autonomia, né? E o modelo do Magner traz muito forte a autonomia do enfermeiro, mas eu gosto sempre de trazer, acho que o modelo Magnet, como ele é desenhado para a enfermagem, mas ele é plenamente replicável para todas as profissões assistenciais, o quanto que a gente dá suporte a esses nossos profissionais, a adequação dos recursos e a participação nas decisões. Acho que esse é um ponto-chave também, né? Quando a gente vai falar, principalmente na retenção dos nossos profissionais, né? E esses elementos todos, esses 5 que eu citei, eles demonstram um incremento no profissionalismo, na satisfação, na redução da carga do estresse, no burnout e o aumento, então, na retenção dos profissionais. Em 2013, um pesquisador de nome Kirvan, né, ele demonstrou essa correlação positiva entre um ambiente de prática saudável e a percepção dos enfermeiros, inclusive com a segurança do paciente, e também no reporte de eventos críticos dentro da instituição. Então, a Cláudia também trouxe o quanto que impacta aí, quanto que eles têm desenhado, né, assim como aqui no Hospital Moinhos de Vento, estratégias para a gente reduzir danos aos pacientes, né? Em 2020, Likewise e colaboradores identificaram que ambientes de prática positivos ou saudáveis, né, resultam em melhores desfechos aos pacientes, evidenciando, né, por meio de indicadores sensíveis ao cuidado de enfermagem, que é o que todos nós já monitoramos em nossas instituições. Então, os indicadores sensíveis ao cuidado de enfermagem, que são obrigatórios também aí quando a gente vai utilizar a metodologia do Magner. Então, como é que a gente implementa esse modelo de prática profissional aqui no Hospital Moinhos de Vento, né? Que hoje a gente está falando um pouco de cases. E eu pensei em fugir um pouco, né, do quanto que a gente implementa na enfermagem, e pensei um pouco no case da fisioterapia, que a gente teve um grande sucesso aqui no hospital e na forma que a gente trabalhou isso a nível dos diretores e depois também das áreas. Cronicamente, tínhamos aí um trabalho forte com as operadoras, que exigiam, né, que a gente, além de já ter toda uma categoria profissional capacitada para fazer o melhor cuidado fisioterapêutico, mas era exigido o profissional fisiatra da operadora, após a prescrição e a solicitação ou do médico assistente ou a indicação pela equipe assistencial, do profissional desse paciente receber o cuidado de fisioterapia, estava desenhado neste modelo de prática o profissional fisiatra, e era exigido, né? Então, tinha um elemento adicional que consumia recursos, que foi o que a Cláudia mostrou, quanto que a gente precisa pensar em modelos sustentáveis, e, por um outro lado, também tinha um filtro e uma prescrição, quando a gente olhava a questão da fisioterapia, numa divisão que era fisioterapia motor e respiratória. Como que a gente vai dissociar motor de respiratório? Impossível, né? Então, nós que somos assistência sabemos disso. E o que a gente fez, né? A gente fez um grande trabalho com o diretor médico, com as operadoras, mostrando quanto poderíamos ser mais eficientes e dar a autonomia, inclusive, para o profissional fisioterapeuta. Então, nós conseguimos desenhar um novo modelo, onde, a partir da prescrição do médico ou da solicitação da indicação de uma fisioterapia por algum membro da equipe assistencial, o fisioterapeuta faz a primeira avaliação, já faz a prescrição da dose e da recomendação da fisioterapia para aquele paciente. O que aconteceu com isso, né? Nós conseguimos implementar, por exemplo, tirar aquela prescrição crônica de fisioterapia 2, 3 vezes ao dia, a semana inteira. O paciente interna por uma infecção urinária, mas tem uma questão motora que precisa ser alavancada ou preservada, é importante sim o cuidado fisioterapêutico. Mas será que eu preciso dispensar esse recurso todos os dias, 2, 3 vezes ao dia?
e com isso a gente fez toda uma otimização, obviamente com a aplicação das escalas internacionais, para realmente direcionar a força de trabalho para onde eu preciso, né? Então, o que aconteceu? O fisioterapeuta se sentiu reconhecido, com autonomia da decisão e, obviamente, com tempo para prestar o cuidado para aquele paciente que realmente necessita, alavancando aí o cuidado do paciente, alavancando a educação desse paciente e da família e a autonomia do profissional, fazendo com que ele tenha uma satisfação também profissional e com a instituição. Então, um trabalho forte de retenção. Para fechar esse circuito, né, que o Dr. José Ronaldo trouxe muito forte, quanto que a gente precisa integrar assistência, educação e pesquisa dentro dos nossos modelos, também para criar a carreira, nós não temos hoje a faculdade de fisioterapia, nós temos os cursos de pós-graduação de fisioterapia dentro da nossa faculdade Moinhos. Então, nós criamos um espaço também para trazer estes nossos alunos da faculdade, do curso de pós-graduação, para que eles pudessem ter um estágio remunerado já a nível de pós-graduação. E hoje é a forma com que a gente consegue captar e já auxiliar na formação desse profissional, para que ele enxergue uma carreira futura dentro da especialidade, ou seja, eu acabo, né, alavancando já a minha especialidade, a traumatologia, a oncologia, a terapia intensiva, desde o momento que esse aluno pós-graduando consegue se inserir dentro dos serviços e agregar valor, e acaba sendo a linha de cuidado que ele vai fazer também a produção científica. Então, a gente consegue fechar esse grande elo, gerando, né, tendo um modelo de prática profissional, tendo a educação, a assistência e pesquisa gerando valor ali na ponta, né? Então, esse é um dos exemplos. Aí, indo para a prática de todos os nossos profissionais, né, o modelo de prática profissional alinhado, né, e ele começa, não podemos esquecer, o Dr. José trouxe para nós, né, ele nasce a partir do planejamento estratégico da instituição, depois para o desdobramento do planejamento estratégico por profissão e pela assistência, para, então, se replicar no modelo de prática profissional. Dentro das estratégias de retenção, nós precisamos pensar desde o momento que esse profissional chega na nossa instituição, trazendo para ele essa clareza, né? Essa clareza justamente de como que nós vamos trabalhar, e como vai ser desde o onboarding desse profissional e como ele vai se enxergar ao longo do tempo nessa instituição. Então, práticas como benefícios e principalmente a clareza da carreira são de extrema importância para trabalharmos a retenção, porque quando a gente faz a entrevista de desligamento, né, não deveria sair da nossa instituição ninguém que está conectado com os valores da instituição. Então, para isso, a gente precisa pensar formas de reter e valorizar os nossos profissionais. Dentro da nossa instituição, a gente tem alguns indicadores que a gente monitora, e um deles que eu gosto muito de acompanhar é quanto que os nossos profissionais conseguem se movimentar dentro da instituição. Então, hoje, por exemplo, nós temos aí uma taxa de efetivação em 90 dias que está em 90%, ou seja, de cada 10 que eu seleciono, 9 eu consigo, estão selecionados adequadamente para permanecer. A minha taxa de retenção em 12 meses, ela ainda está aquém, né? Apenas 74%, ou seja, né, a cada 10 eu fico com perco 2,5 colaboradores, então de 2 a 3 colaboradores em 12 meses. Investimento forte em treinamento, porque eu entendo que quem eu perco em 12 meses, ele realmente não conseguiu se conectar com a instituição, e a gente sabe que muitas vezes a importância que a liderança precisa ter este olhar. E quando a gente olha o quanto que a gente consegue, né, e hoje as pessoas cada vez mais querem enxergar essa carreira de uma forma mais rápida, né, o quanto que a gente consegue progredir nos cargos, né? E hoje
né? Assim, com muita satisfação eu enxergo que 81% dos cargos de supervisão são oriundos da nossa base de colaboradores, né? E da mesma forma, coordenadores, 77% dos nossos coordenadores também são nossos colaboradores. Então, mostra que a gente consegue realmente preparar os nossos colaboradores para uma carreira, né? E a gente investe forte nisso, porque nós temos hoje, dentro da nossa faculdade, nós temos a Escola de Formação Técnica, onde a gente forma nosso técnico, para que a gente consiga aproveitar aí, nós temos o objetivo de reter 90% dos técnicos que saem da nossa escola, porque a gente busca formá-los para a nossa casa, e depois temos a faculdade de enfermagem, que hoje nós estamos, curso de enfermagem, desculpa, hoje, onde nós estamos formando a nossa primeira turma agora, já nesse semestre, agora em agosto. Então, justamente para que a gente alavanque toda essa carreira, que o nosso aluno já enxergue uma carreira dentro da instituição. E com Vânia, isso... só para te avisar, desculpe, que faltam 4 minutos, tá? Perfeitinho. Vou conseguir ficar dentro do tempo, né? Não, vai, pode seguir. E com isso a gente conseguir mostrar que cada indivíduo aqui consegue ser olhado, consegue ter o seu feedback para fazer o seu crescimento dentro da instituição. Nossas taxas de absenteísmo, né, elas estão um pouco acima do que a gente gostaria. Nós temos aí, se a gente olhar com o Covid, aí uma taxa de absenteísmo que está girando em torno de 4,5%, mas se eu retiro o Covid, eu fico em torno de 2,5%. Ela ainda é alta, né? Considerando o tamanho da nossa força de trabalho, e essas estratégias nós alavancamos com programas internos. Por exemplo, temos um programa de remuneração, um programa Desafio, que é uma remuneração adicional no atingimento de metas, e que considera ausências não médicas, né? Não por licença médica, como um deflator desse programa. Então, a pessoa perde a elegibilidade. Então, a gente busca trazer cenourinhas tanto na carreira, mas também na remuneração dessas pessoas, né? E as taxas de turnover, eu acho que essas têm sido um grande desafio para todos nós, né? Nós estamos aí em 23% de turnover, né? Considerando aumento de quadro, também nisso, porque também abrimos novas posições, mas esse é o grande desafio, porque realmente, quando a gente olha as nossas práticas, elas precisam fazer com que o colaborador queira permanecer conosco, porque cada colaborador que eu perco com menos de 2 anos é um tempo, né, muito grande de formar um novo que tem as práticas, que conheça a filosofia e a cultura da instituição. Resumindo, então, acho que um grande indicador que mostra, né, como é que nós estamos nessa gestão da nossa força de trabalho, quanto que nós conseguimos engajar e dar autonomia, é a pesquisa de clima institucional, né? Eu entendo que a gente vem num crescente muito forte, nós somos reconhecidos aí pelo Great Place to Work, né? E temos muito orgulho dos resultados que a gente vem atingindo, mas a gente precisa, com certeza, cada vez mais olhar a base, né? Que é o que faz as nossas instituições serem o que são. Muito obrigada. Muito obrigada, Vânia, muito bom ouvi-la sempre, né, que a gente tem aqui a oportunidade, e foi muito gostoso ver, né, você trouxe um outro enfoque, né, das 3 apresentações aqui, cada um pôs um enfoque. Bom, então nós vamos fazer o seguinte, como vocês sabem, já tem algumas perguntas aqui no chat, a gente vai começar a fazer, e fazendo uma passagem assim rápida, estamos aqui, né, discutindo as questões de modelo assistencial, que nada mais é a forma com que a gente faz a entrega do cuidado mediante os recursos que nós temos disponível, né, sejam eles recursos humanos, materiais, estrutura. Então, tudo isso conta a maneira como a gente vai entregar esse recurso. E, então, o José Ronaldo trouxe um enfoque, uma visão de uma atuação num hospital
público, né, na região de Minas Gerais, trazendo enfoque aí com um embasamento voltado aí para linhas de cuidado. A Cláudia La Selva falando aí de um hospital, né, do estado de São Paulo, então a gente pegou 3 regiões distintas, falando e trazendo a experiência do Einstein, mostrando inclusive um modelo assistencial muito rapidamente, mas mostrando na sua estrutura como isso é aplicado na prática, mediante toda a teoria que embasa esse modelo. E depois nós tivemos a Vânia, que trouxe um conteúdo do seu modelo, da sua forma de entrega de cuidado, mas tentando trazer um pouco das dificuldades vividas aí nas questões, principalmente de recursos humanos, né, com enfoque em absenteísmo, em turnover, e a gente tem tido aí realmente uma discussão grande, acho que no nosso país, né. E a gente sabe aí as dificuldades que todos os hospitais brasileiros enfrentam, tanto nas questões dos recursos públicos, quanto nas questões de fontes pagadoras. Então, o desafio tem sido grande, né? Essa é uma frase meio comum a gente falar que os desafios são grandes, mas a bem da verdade é que os desafios sempre existiram e sempre vão existir. O que depende muito é como a gente usa aquilo que a gente tem disponível para entregar o melhor ao paciente, né? Então, esse é o grande desafio aí que a gente tem na nossa mão enquanto liderança, seja na área pública ou privada, para poder fazer acontecer a assistência de uma forma com qualidade, com segurança, com uma boa experiência para o paciente, mantendo sempre um padrão, né? Então, vamos aí para algumas perguntas, então, são várias, mas eu vou fazer uma que foi me passada aqui. Vou começar com uma pergunta para o José Ronaldo, tá? Tem uma pergunta que veio, primeiro, né, as pessoas ficaram bastante interessadas nas questões de linha do cuidado, então eu vou fazer 2 simultaneamente, mas uma delas eles perguntam, no caso, a Aline Frigieri, ela pergunta se existe algum estudo voltado para a linha de cuidado em AVC. Estou perguntando para você, porque você é que trouxe uma abordagem voltada para a linha do cuidado, né? E também foi perguntado por Cristiane Rio, se na Santa Casa de Passos, como é a estrutura do modelo de linhas de cuidado, assim, como que são as equipes, se as equipes são próprias, como que é a coordenação. Então, se brevemente você puder responder essas 2 perguntas, eu te agradeço, José Ronaldo, desculpa. É o seguinte, as linhas de cuidado, ela tem um coordenador médico e de enfermagem, onde são traçadas, né, todas as ações, desde prevenção, promoção, o acesso ao hospital, tratamento, e depois, algumas, nós temos o segmento pós-alta hospitalar, outras não. A que está mais bem implantado, que eu falei, foi a do câncer de mama, que a gente consegue fazer a linha de cuidado toda. E aí tem indicadores de performance, de resultado, que são monitorizados e tem equipe multiprofissional envolvida. A de mama, então, por exemplo, tem equipe de enfermagem, assistência social, aí tem o oncologista, o mastologista, no caso, cirurgião plástico, que faz a reconstituição da mama. Toda a linha é desenhada e os indicados tem a meta a ser atingida, principalmente de desfecho em termos de saúde populacional, e esses indicadores são monitorizados e o que vai fazer com que ocorra os alinhamentos necessários para melhorar a performance, né, a eficiência e a qualidade da assistência prestada. Em relação ao AVC, a linha de AVC é até recomendada que é utilizada um recurso do Ministério da Saúde, e então envolve desde conforme eu disse, prevenção e promoção, também tem um coordenador médico, neurologista, toda a equipe multiprofissional, e começa desde palestras de prevenção e promoção de todos os fatores de risco para doenças cardiovasculares, até o reconhecimento precoce do AVC, treina-se a população diante de um sintoma de AVC, né, alteração da fala, da força motor, já procurei imediatamente o serviço para fazer a tomografia no tempo hábil e ficar dentro da janela de fazer trombólise. O desfecho que a gente quer é que 70% das pessoas que foram submetidas ao tratamento trombolítico, elas ficam no ranking entre 0 e 2. 0 é sem nenhuma sequela, 2 com alguma pouca sequela, e 6 o paciente fica totalmente sequelado. Então, a gente monitoriza, o objetivo é 70% de quem recebeu trombólise ficar com ranking 0 a 2.
O que nós estamos também introduzindo aqui, a gente não tem o uso da tecnologia, da telesaúde, como ferramenta para ajudar nessa assistência, devido a nós temos, né, um pouquinho de limitação do recurso financeiro. Não estou reclamando, por ser um hospital público, mas, assim, isso não nos limita. Nós estamos implementando, colocamos uma plataforma de telesaúde, contratamos profissional médico com expertise e começamos pelo Hospital do Câncer, principalmente com a finalidade, né, conforme eu disse, nós temos 60 cidades, então, assim, o segmento, acompanhamento via telesaúde, a gente fizemos um projeto piloto, depois nós estamos estendendo para o plano de saúde, né, que é com a intenção de prevenção e promoção também, e no futuro a gente vai também no AVC e depois na urgência e emergência. Não sei se podia... Ótimo, acho que explicou bastante, né? Deixa eu fazer agora uma pergunta aqui, Cláudia. O pessoal ficou bastante entusiasmado, surgiram muitas perguntas, obviamente, e eu também fico impressionada quando eu vejo a central, né, de monitoramento, de controles, que isso com certeza ajuda demais na dinâmica, no dia a dia da assistência, né? E uma das pessoas, na verdade, queria que você falasse um pouquinho mais, principalmente a respeito do monitoramento que tem dentro do centro cirúrgico. Ela queria entender como que é feito, qual é o propósito, né, para que você discorresse um pouquinho mais. Tá bem, obrigada pela pergunta. No centro cirúrgico, nós monitoramos tudo o que acontece nas salas em tempo real, e paralelamente a isso, nós extraímos todos os dados referente aos parâmetros anestésicos do paciente. Então, tudo que é monitorado pelo anestesista, então, sinais vitais, pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação, volume corrente do ventilador, tudo que é extraído e que é acompanhado em tempo real. E esses dados são extraídos do prontuário e nós vamos observando a tendência de comportamento desses dados. Há parâmetros que foram inseridos de normalidade no sistema e toda vez que tiver fora destes parâmetros ou que se observar uma variação incomum nesses parâmetros, existe um alerta que é emitido para este profissional que fica na central acompanhando os indicadores. O que esse profissional faz é olhar a imagem da sala, entender o momento cirúrgico que o paciente se encontra, se aquele determinado parâmetro pode estar associado a algo temporário, e ele observa a resolução ou não. Se ele entender, né, ele faz uma interpretação que há algum risco ao paciente, ele comunica por meio do telefone à enfermeira do centro cirúrgico que se desloca até a sala e faz a intervenção junto ao anestesista. Além deste monitoramento dos parâmetros, nós fazemos o monitoramento da adesão aos protocolos institucionais. Então, nós temos, por exemplo, um protocolo de prevenção de infecção de sítio cirúrgico, que tem 4 bundles dentro dele. Vou dar um exemplo. O bundle de normoglicemia. Então, se um paciente diabético entra no centro cirúrgico e não teve a sua glicemia aferida, eu capto pelo sistema, recebo um alerta e aviso o enfermeiro que esse paciente não fez glicemia para que seja feita. Se essa glicemia está fora do controle de normalidade, eu novamente na central, eu alerto o enfermeiro e ele vai até a sala e conversa com o anestesista para essa correção. Idem em relação à antibiótico terapia, existe um alerta. Então, além de prevenir eventos, nós favorecemos a adesão aos bundles. Essa central
monitora as cirurgias 24 horas por dia, 7 dias por semana. Quando nós a idealizamos, nós pensamos até que poderia haver algum grau de resistência dos profissionais em relação a eu estou sendo observado, mais alguém para controlar a minha prática. E hoje, ao contrário, nós fizemos um trabalho bem forte de sensibilização das equipes para que eles tivessem a percepção. A central de monitoramento assistencial é uma segunda camada de segurança e ela existe para auxiliar os profissionais a prestarem o melhor cuidado. A gente sabe o quanto a nossa prática é complexa, o quanto a nossa prática é interdisciplinar, com processos diversos e, portanto, os profissionais estão sujeitos a falhas. Então, a intenção é apenas contribuir e hoje os profissionais que estão na assistência enxergam com muito bons olhos o papel e o apoio da central junto aos times. Que excelente, Claudia. E só uma complementação, tem uma pessoa que perguntou qual é a formação dos profissionais que atuam nessa central de monitoramento. Os profissionais que atuam na central, que só recebem os alertas em relação a atraso de medicação, uma deterioração clínica observada pelo MIUS e outros fatores, são técnico-administrativos, porque eles não têm que fazer nenhuma interpretação adicional. Eles recebem um alerta sobre um fato e eles ligam nas unidades e comunicam o enfermeiro. Eles não dizem o que o enfermeiro tem que fazer, eles comunicam o evento. Então, um profissional técnico administrativo atende. Por outro lado, no monitoramento do ambiente da terapia intensiva, que é também feito por câmeras versus os parâmetros vitais, bem como do centro cirúrgico, nós temos profissionais de enfermagem, porque é preciso fazer uma interpretação das imagens, é preciso conhecer o ambiente. Então, aí nós temos técnicos e enfermeiros que se dividem neste monitoramento. Ok, perfeito. E tem uma Cláudia. enfermeira, né, que supervisiona o funcionamento dessa central e está lá à disposição para qualquer necessidade. Tá, foi bem esclarecedor, né. Vânia, tem uma pergunta para você. Quem perguntou foi a Ana Lúcia Larroz. Ela perguntou: Vânia, adorei a palestra. Qual o instrumento para avaliar a necessidade de assistência fisioterapêutica que você mencionou? É algo construído por vocês ou algum instrumento que já foi publicado? Então, até já botei no chat ali, né? Hoje a gente usa a Johns Hopkins Mobility Goals Calculator, que ela olha o grau de mobilidade do paciente, a gente consegue levantar como é que ele estava antes de chegar ao hospital, e aí o objetivo nosso justamente é identificar em que grau ele está, para que ele volte ao grau anterior que ele se encontrava. Né? Esse é o primeiro objetivo. Então, quem está deitado, o objetivo é conseguir se sentar e assim por diante, né? Então, hoje a gente usa, ele agora é um dos projetos, inclusive, que a gente está fazendo essa validação aí dessa escala aqui no Brasil. É o trabalho do mestrado de uma colega nossa. Excelente. Daí você vê, né, justifica muito a gente incentivar os profissionais a se desenvolverem, né, na linha de pesquisas, principalmente. Isso vai contribuir muito, né, para aplicabilidade e melhores resultados para o paciente, né. Então, a gente junta aí, agrupa aí dois assuntos, Inclusive, né. medir desfechos, né? Porque eu acho que o Isso. grande objetivo, como a gente está trazendo desde o início, né? A questão do modelo, ela visa organizar a nossa prática e visa que a gente vá, né, como equipe, na direção justamente do cuidado ao paciente, mas também trazendo, né, sempre o familiar e o nosso engajamento. Ela só vai ser possível pelo nosso engajamento, né? E um dado que eu gosto também de trazer, né, que com todo esse empoderamento, todo esse reconhecimento, todo o envolvimento do profissional, por exemplo, a nossa fisioterapia, né, ao longo desses anos que eu estou à frente da fisioterapia como superintendente assistencial, nós saímos de uma pesquisa de clima de 38,
34% para 81%, ou seja, esse colaborador está, né? E não é uma questão salarial, de novo, é uma questão de carreira. A gente desenhou a carreira do fisioterapeuta, desenhou como é que ele vai ser protagonista da sua profissão. Eu quis trazer o exemplo da física, porque a gente acaba muito trazendo sempre como enfermeiro o exemplo da enfermagem, né? Mas a gente consegue trazer isso para todas as profissões, né? Eu acho que a Cláudia aí, o mérito do Einstein em estar já certificado pelo Magnet, mas quando a gente estuda o manual, a gente vê que ele é totalmente aplicável a todas as nossas profissões assistenciais, né? Esse modelo do Magnet, ele é o que a gente busca para todos, né? Excelente, Vânia. Deixa eu fazer uma pergunta agora. Eu lanço a pergunta e responde qual dos três aqui se sentir mais à vontade, ou se os três quiserem falar a respeito também. Mas veio aqui uma pergunta do José Marcos Batista Silva. Ele pergunta como que vocês veem a questão do uso da tecnologia para ajudar o time assistencial na prática, né? A gente pode navegar aqui em vários assuntos, mas a pergunta é interessante, então quem quiser falar um pouco a respeito. Posso começar? Sim. Acho que o primeiro ponto que a gente sempre tem que ter em mente é que a tecnologia é um meio e nunca é um fim, né? Então, a tecnologia pode contribuir muito na nossa prática assistencial, com qualidade, com segurança, liberando o tempo das equipes de enfermagem para o cuidado, né? Hoje, a gente pode organizar melhor a prática assistencial se a gente souber fazer uma adequada gestão dos dados, né? Hoje, acho que todos os gestores de saúde precisam entender o valor do dado para que a gente possa, de verdade, prestar um melhor cuidado, um cuidado mais eficiente, mais individualizado. Então, acho que essa é uma discussão muito importante, muito relevante, né? Acho que todos têm ouvido falar aí do chat GPT-4, né? Do uso da inteligência artificial. Então, acho fundamental todos nós, de verdade, lermos mais a respeito, entendermos o impacto que a inteligência artificial vai ter sobre as nossas carreiras, sobre as nossas instituições, sobre o cuidado, né? Sobre a pesquisa, a gente vai conseguir alavancar muito a pesquisa com a anonimização de dados. Então, acho que é uma perspectiva hoje do uso de tecnologias, né? Tecnologias digitais, tecnologias duras, que vem sendo discutida, que a gente não tem nem ideia para o futuro do potencial de transformação, né? Por mais que pareça longe da gente, né? Qualquer um de nós pode ter acesso gratuitamente ao GPT-4. Né? Então, esse é de verdade, um caminho sem volta, que óbvio precisa ser utilizado com muita propriedade. É muito importante a gente ler e se informar sobre tudo que vem sendo publicado, porque a gente está diante de uma grande revolução, né? E não podemos perder esse barco. Isso mesmo, Cláudia. Quer falar, José Ronaldo? Eu penso que, respondendo a pergunta, a Vânia, a apresentação dela focou muito na forma de lidar com pessoas, que, ao meu ver, é o mais importante de tudo, de todas as relações. As pessoas é que vão executar. A Cláudia falou numa instituição que tem uma maturidade para utilizar a tecnologia e utiliza muito bem em benefício da melhoria da assistência e da qualidade. Então, eu penso que o sonho é ter as duas coisas. Pessoas bem engajadas, bem acolhidas na instituição, treinadas principalmente, e preparadas, conforme a Cláudia mesmo disse, para utilizar a tecnologia. Porque usar a tecnologia sem saber exatamente para que serve, para que acaba perdendo. Agora, quando você tem pessoas preparadas, treinadas, engajadas, prontas para fazer uso da tecnologia e ter a tecnologia disponível, aí acho que é o
o máximo de eficiência que você vai conseguir. Acho que a tecnologia sem pessoas não tem muito sentido, e as pessoas podem ser extremamente potencializadas através da tecnologia, desde que utilizada de forma ética e correta. Sim, excelente. Só para contribuir ainda, né, Fátima, Sim, a tecnologia, né, a Cláudia colocou muito bem, ela tem que ser meio. E acho que uma das preocupações maiores tem sido, né, que a tecnologia realmente chegue à beira-leito. Então, a gente poder trazer, por exemplo, algumas formas, né, de barrar que os eventos cheguem nos pacientes. Eu acho que a Cláudia traz já é um avanço maravilhoso. Eu tive a oportunidade de visitar aí a central de monitoramento, é maravilhoso, né, a gente poder ter uma central inovadora, mas enquanto que, né, nem todos vão ter os recursos para fazer isso, mas a gente pode começar a pensar em pequenas coisas, né, de como que eu vou barrar eventos na beira do leito, e aí as metas internacionais de segurança são formas da gente fazer, e a gente vai aprimorando com tecnologia. Hoje, a checagem beira-leito, né, que muitos hospitais conseguiram implementar, ela é uma forma, né, de barrar. E se o colaborador não entender o porquê, ele vai cortar espaço e vai errar, né? Vai deixar de usar essa tecnologia que é para proteger o paciente, mas proteger a prática profissional dele também. Então, a tecnologia ela tem que ser entendida qual é o benefício. Hoje, né, a gente está trabalhando aí com sistemas para nos apoiar na questão do medicamento certo, para o paciente certo, mas a gente ainda não conseguiu abrir mão da avaliação do farmacêutico da prescrição, né? E é maravilhoso, hoje a gente monitora aqui no hospital, e acho que a maioria dos hospitais já tem essa etapa, né? Nós fazemos intervenção em 10% da prescrição médica, e o médico espera por isso, né? Como a Cláudia trouxe, é uma camada adicional que todos os hospitais foram adicionando de segurança para o paciente, mas para o profissional prescritor. E hoje, se o farmacêutico não enxerga, o médico diz, mas como que passou por você? Né? Porque realmente a gente passa a confiar, e 99% das nossas prescrições, as intervenções sugeridas são aceitas, ou seja, elas fazem sentido. Então, a gente, né, esses movimentos como o do Einstein, eles são fundamentais, porque a gente vai também adicionando as tecnologias, o olhar, mas eles têm que fazer sentido para quem está na ponta, né? Porque senão são, como alguém botou aqui no chat, né? A tecnologia como fim, ela não é o sentido, é realmente não confundir isso. E as inovações, elas são, sim, super importantes. Essa é uma mega inovação, com um olhar para o paciente, né? Para a segurança de todos nós, do profissional e do paciente. perfeito. E nessa mesma linha, nesse texto que você mesma viu aqui no chat, Vânia, mas é bem interessante, eu acho que quem escreveu aqui foi o Pedro Silva Fernandes, é da Prefeitura de Penápolis, né? Ele colocou: a busca pela melhoria contínua é a raiz da inovação de processos. Mas, infelizmente, os gestores confundem inovação com tecnologia, né? Como romper esse pensamento? E realmente acho que é bastante desafiador, porque quando a gente fala em inovação, e muitas vezes a gente só vai pensar em recurso financeiro e tecnológico, né? Para poder ter o recurso tecnológico, muitas vezes precisa ter o financeiro. E como a gente navega nesse universo, vamos dizer assim, em hospitais, em realidades tão distintas, e que pode realmente ter essa dificuldade, né, de mudar o mindset ou o pensamento dos gestores, multidisciplinarmente falando, né, na dificuldade que é falar de inovação, né, e pensar só em tecnologia. Não sei se vocês têm algo a comentar, José Roberto, principalmente aí da parte pública, quer comentar algo a esse respeito? Acho que a tecnologia pode potencializar muito a assistência, principalmente nossos projetos aqui. Nós temos pequenas cidades que são carentes de profissionais de recursos humanos, e assim, o tempo, por exemplo, a gente trabalha muito com infarto, com supra, doenças que o tempo faz toda a diferença. O suporte diagnóstico, por exemplo, reconhecimento simples de um eletro, para favorecer o acesso imediato, favorecer que o tempo porta-balão seja dentro do preconizado. Ou seja, uma forma da gente
estender a nossa assistência. Nós temos um corpo clínico que é altamente mais especializado em relação a esses outros municípios. A gente pode levar essa assistência para esses locais remotos, melhorando assim a assistência do paciente. Acho que a forma como nós podemos utilizar e potencializar nosso atendimento é isso. O que nós temos hoje? Às vezes o paciente chega no hospital já em condições já mais graves, né? Perdeu-se tempo de abrir a artéria, tempo de fazer trombose para AVC, tempo de começar um antibiótico na sepse, colecultura. Eu gosto muito de emergências médicas, que é a parte que eu mais trabalho assim, como médico, e eu sou muito, digamos assim, a minha esperança é que a gente consiga realmente assim, interagir com esses municípios e criar um sistema de saúde forte, que a gente consiga reduzir o tempo de atendimento dos pacientes graves, e tanto no reconhecimento, né, da disfunção orgânica, que eu acho que é um grande gap que tem, né, nos hospitais de uma forma geral. O médico que está no plantão reconheceu o paciente grave nas fases iniciais, quando os sinais vitais estão pouquíssimos alterados, e aí você já tem alteração, né, de microhemodinâmica. Às vezes, pela queixa do paciente, acho que a inteligência artificial pode ajudar pelo tipo de que, assim, igual tem os scores de classificação de risco, a gente aplicar de alguma forma e ter comunicação desses hospitais com o nosso serviço de urgência e emergência, e a gente poder classificar os pacientes, mesmo à distância, e fazer uma triagem, meio que utilizando a tecnologia dos pacientes que não estão presentes no hospital. E com isso, nós podermos reduzir o tempo de atendimento das doenças graves. Outra, a Cláudia falou muito bem, né, do sistema de monitoramento que tem lá no Einstein. Assim, ó, a gente utiliza ainda, né, essas score de Mills, mas assim, esse tipo de, sem a tecnologia, é possível prestar uma assistência boa, mas a tecnologia, acho que, conforme ela mesmo disse, né, o humano tem as suas limitações várias. Aí tem questão de experiência profissional, tem a questão da jornada do trabalho, e a tecnologia pode potencializar, ajudar a corrigir essas deficiências e melhorar a eficiência de reconhecer um paciente grave, uma piora clínica, e fazer com que tenha ações precoces, evitando o desfecho desfavorável do paciente. Então, acho que a tecnologia, acho que muita coisa vai chegar por aí, acho que o acesso, né, aos hospitais do interior como o nosso, que atende muito o sistema público, eu penso que teremos esse acesso também, e com certeza, igual eu disse na outra resposta, né, comungar pessoas capacitadas, engajadas com tecnologia, e, lógico, as pessoas preparadas para utilizar a tecnologia, acho que vai melhorar demais os resultados em saúde, né? Os grandes problemas de falta de acesso, de sustentabilidade, acho que o custo da saúde, no final das contas, vai, porque eliminando o desperdício, um paciente que chega no hospital, que perdeu tempo, chegou sequelado de AVC, o paciente vai ficar mais tempo na UTI, e muitas das vezes, pior ainda, vai sair com sequelas que talvez não seriam necessárias. Então, os custos reduzirão muito com a melhora da eficiência, né, da assistência prestada na saúde, com a ajuda da tecnologia. Penso que isso não tem como não imaginar assim. E essa central, né, eu tive em Toronto, conhecendo no Canadá, visitando o sistema de saúde, eu conheci um hospital que tem toda essa monitorização, foi o que eu vi. Eu já tive no Einstein, conheci a central de telemedicina também, muito, muito interessante, né? Eu participei lá de visita de UTI, acho que lá em Palmas, acho muito legal. Então, assim, esse tipo de... com a foto que nós temos de pessoas, né, de recursos humanos, um hospital igual o Einstein, que tem profissionais altamente capacitados, protocolos bem estabelecidos, tem indicadores, tem dados que eles
seguem e com isso melhoram suas práticas assistenciais, poder oferecer isso à distância para os hospitais, é uma contribuição, assim, acho que é aí que a grande solução que a gente falou, né, de modelos assistenciais e eficiência e qualidade, a tecnologia, com certeza, é o que vai ser uma das grandes soluções para isso. Tá ótimo. E Fátima, também se cada eu vez puder, motivar mais, né? Pode falar, Cláudia, se eu pode puder falar. dar uma contribuição nesse Claro. sentido, acho que a maior oportunidade que a gente tem é inovar em processos, né? Então, acho que essa ideia que inovar exige tecnologia, não é por aí, né? Inovar em processos é mandatório hoje em dia. Eu lembro, todos devem conhecer a Maureen Bisognano, né, que é enfermeira e hoje é presidente emérita do IHI. Ela trouxe uma vez um conceito que é ex-novation, né? O que é ex-novation? Ex-novation é você olhar as suas práticas e ver, por exemplo, se você precisa fazer tudo o que você faz do jeito que você faz, né? E eu lembro aqui, recentemente, a gente teve uma oportunidade, nós estávamos, vou contar brevemente, ser rápida, a gente estava discutindo por que a gente não conseguia atingir níveis adequados de realização de glicemia capilar pré-prandial para fazer a suplementação adequada dos pacientes. E quando a gente fazia a glicemia pré-prandial, se eu precisava suplementar, eu também tinha uma baixa adesão. E analisando por que isso acontecia, a gente olhou, por exemplo, numa unidade, na semi-intensiva, em que a rotina era fazer a glicemia pré-prandial em todos os pacientes, né? Aí eu perguntei para o time, e a gente precisa fazer? Ah, precisa, porque falam que tem protocolos, boas práticas que dizem que no paciente crítico é preciso fazer a glicemia. Falei, mas será que o paciente da semi-intensiva, ele se encaixa igualmente, né, como um paciente de terapia intensiva? Provavelmente um grupo sim, outro grupo não. E falei, vamos fazer medida, vamos olhar isso, né? E durante um período a gente olhou realmente quantos pacientes tinham a sua glicemia alterada e quantos não tinham, né? E a partir daí, dos resultados encontrados, a gente encontrou a oportunidade de fazer glicemia capilar na semi-intensiva, sim, em todos os pacientes, mas durante um período de 48 horas em que a gente avaliava que, se não houve nenhuma alteração, a glicemia poderia ser suspensa, né? Com isso, o que aconteceu? No cálculo, eu economizei a atividade de um técnico de enfermagem 24 horas ao dia, deixando de fazer um procedimento desnecessário que gerava dor para o paciente, que gerava custo, que gerava sobrecarga da equipe assistencial, e a equipe não focava de verdade no que era importante. O paciente que tinha uma glicemia alterada, eles não conseguiam se organizar para medicar esse paciente e adequar conforme a alimentação. Então, esse é um breve exemplo de como, de verdade, a gente, por meio de um olhar para os nossos resultados, um olhar crítico, né? Fala, pô, por que eu não consigo atingir esse melhor resultado? Olha o que você está fazendo, olha como você está fazendo, chama o seu time, que é quem está na prática todo dia, né? Para discutir junto. Então, eu acredito de verdade que a maior inovação que a gente tem para fazer hoje em dia, o nosso maior desafio está em revisitar a maneira como a gente faz as nossas atividades, como a gente organiza a assistência, o uso da prática baseada em evidência. Então, muita oportunidade para inovar em processos. Sim, e é Excelente. um recurso contínuo, né? É algo que a gente tem que revisar
de tempos em tempos, né, os processos, então, algo bastante válido. Acho que ainda dá tempo aqui, a gente tem 6 minutinhos, eu queria só fazer mais uma pergunta e vocês respondem conforme se sentirem à vontade, está um pouco aqui nas perguntas também, mas é uma discussão que eu gostaria de fazer aqui com vocês. Então, a gente, quando discute as questões de recursos humanos, porque as organizações são feitas de pessoas, né? Obviamente tem toda a parte estrutural, equipamento e tal, mas pessoas. E surgem muitas perguntas aqui em termos, principalmente da equipe de enfermagem, que é um time bem grande, é um grande percentual de profissionais da área hospitalar, mas podemos falar de outros também. A Vânia citou aqui uma questão, né, de clima organizacional, falou até da GPTW, falou de dados de absenteísmo, turnover, enfim. Como que vocês veem, seja pela experiência local do seu trabalho ou pelo seu conhecimento, né, dos 3 que estão aqui, o que as pessoas que estão aqui presentes ouvindo, né, toda essa discussão, alguma recomendação, alguma ideia, alguma busca para que a gente possa reter cada vez mais e manter os profissionais, principalmente aqueles que são de grande destaque, né, para a gente não perder essas pessoas, até porque eu particularmente acredito muito que várias formas, claro, que ter carreira, ter recurso é extremamente importante, mas as pessoas têm que ter um propósito, né, as pessoas que buscam se manter numa organização, é porque elas têm um propósito que se conectam bastante com seus próprios valores, inclusive, né? Mas eu queria ouvir de vocês, qual a experiência, a gente tem vivido momentos desafiadores, eu diria, inclusive, que o marco agora é pandemia, né? Antigamente era antes de Cristo e pós, agora é pós-pandemia, né? Antes e pós-pandemia, isso ficou um pouco mais desafiador, os indicadores de turnover e absenteísmo, eles têm aumentado, a gente tem observado isso em alguns bancos, né? Bom, como vocês veem essa realidade? Como reter as pessoas? Posso falar um pouquinho, Fátima? Claro, claro. Eu acho que tem um ponto-chave, né? Hoje, quando a gente vai olhar para hospitais, o grande volume, né, é a enfermagem, e acho que por muito tempo a gente esqueceu que aquela enfermeira, aquele turno, ela é a líder e ela precisa ser desenvolvida, né? Então, eu acho que o desenvolvimento da liderança, porque, né, a instituição tem propósito, as pessoas que estão na assistência à saúde têm propósito, normalmente elas escolheram essa profissão porque gostam de cuidar de outras pessoas, mas a gente pede demissão não da instituição, a gente pede demissão do chefe. E aí a gente começou um grande movimento de desenvolvimento de lideranças, né, e da liderança lá da ponta. Quando falava de desenvolvimento de liderança, antigamente a gente ia até o nível do coordenador, no máximo do supervisor. E hoje a gente faz um desenvolvimento das lideranças até a ponta. Inclusive, nós temos dentro da carreira do técnico, né? Temos a carreira do técnico, a gente chama técnico 1, técnico 2. Inclusive, eles também são considerados líderes e são desenvolvidos. E a gente tem tido um retorno muito positivo, né? Porque conversas difíceis, a avaliação de desempenho, são temas críticos, né? E como dar um feedback. Então, a gente acaba errando, né? Muito lá na ponta e fazer isso faz toda a diferença, né? E, além disso, acho que lançar outros programas, né? Programa Trainee, por exemplo, são vagas adicionais que nós temos hoje. Nós temos 2 grandes programas trainees, um é de enfermeiros e outro é da área administrativa, onde são vagas adicionais e é um projeto de 1 ano para a gente fazer essa capacitação e essa identificação, né? A gente quer formar as pessoas para que elas sejam o nosso futuro aí dentro das instituições. Então, a gente consegue também, né, começar lá na ponta já fazendo essa educação de base, né? Como que eu quero, qual é o profissional que eu sonho ter, né? E que ele também consiga ter oportunidade de se identificar com alguma área específica, né? Porque muitas vezes também a gente sabe que tem muitos profissionais que não conseguem se colocar e acabam aceitando, né, uma posição porque ela está disponível, enfim, mas eles não têm uma identificação. Eu penso que a gestão participativa, o colaborador, a percepção do pertencimento, a Vânia falou muito sobre isso, o pertencimento à instituição, alinhamento com o propósito, o líder saber levar esse colaborador, acho que é de fundamental importância, uma vez que o propósito é comum, a chance da retenção é maior, e para isso o líder saber dar o feedback necessário. Isso, essa sensação de pertencimento, acho que
penso eu que e o colaborador poder participar dessa gestão participativa é o elemento essencial para reter o talento na instituição. Acho que muita coisa aqui já foi falada, né? Eu queria só destacar o impacto do ambiente de trabalho, né? Na decisão do profissional continuar numa instituição, que vai muito além da carga de trabalho, né? Mas que envolve as condições, ter um ambiente de escuta, né? A gente sabe que muitas instituições realmente não têm as condições ideais, né? Faltam coisas, né? Mas se a gente consegue criar um ambiente de escuta, um ambiente de segurança psicológica, né? Onde a equipe se ajude, consiga cultivar o trabalho em equipe, a cooperação, né? Acho que o papel da liderança é fundamental em prover este ambiente, né, de segurança psicológica, de escuta, de construção conjunta, né? Acho que o José Ronaldo trouxe isso, a coparticipação, assim, as pessoas precisam ser ouvidas, sentirem que estão construindo juntos e tem que ter conexão com o propósito, não tem jeito, né? Se você não tem conexão com o propósito da sua instituição, não dá liga. Sim, Né? isso Não, aí é verdade, bem não tem verdade, né? vontade de ficar e nem É, a instituição vai querer é, que você fique, né? Então, sim, acho que tem exatamente. muitos fatores importantes, né? A pessoa sentir que ela está num ambiente em que ela pode crescer, e eu digo crescer, não estou falando de cargo, eu estou falando Exato. de se desenvolver, né? O que Uhum, cria perspectivas reais para ela na carreira, o que cria muitas vezes a chance até de um crescimento horizontal, né? Abraçando mais desafios, todo mundo quer mais desafios, né? Ninguém quer ser mais um, quer a mesmice, então acho que tudo isso impacta. exatamente, excelente. Bom, a gente chegou aqui no nosso tempo. O tema é extremamente interessante e importante, né, para a nossa realidade na área hospitalar. Então eu quero agradecer aos 3 palestrantes, né, a Vânia, o José Ronaldo e a Cláudia. Muitíssimo obrigada por toda a oportunidade que vocês, deram aqui a todos os participantes em poder compartilhar não só experiência, mas como também conhecimento, né, isso é extremamente importante e nobre, a gente tem que conhecer, mas tem que poder e saber compartilhar, né, isso que faz com que a gente também cresça, né. Então, mais uma vez agradeço a todos, agradeço à ANAP pela organização, pelo tema escolhido, né, muito obrigada pelo convite para poder coordenar essa mesa, e a gente então se despede por aqui. Muito obrigada pessoal e até mais, até uma próxima.